Cordiais saudações pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech. Antes de começarmos o vídeo, pedir a gentileza de que curtam o vídeo, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal e também não se esqueçam de nos seguir no Instagram para fortalecer nosso trabalho, certo? Vamos lá. O aparelho em questão é um Poco F3, ele foi enviado pelo Glauco e eu vou ler exatamente o que ele falou para vocês entenderem mais ou menos como é que é o sintoma do celular e o comportamento da falha. Vamos lá. Ele fala que o aparelho está reiniciando sozinho. Ele informou que levou para uma assistência, né? E nessa assistência o técnico instalou uma ROM por outro oficial, certo? Provavelmente ele estava com uma global e foi para a europeia, ou ele estava na europeia e foi para a global. Olha o que o cliente relata, que o aparelho estava travando, que ele congelava a tela e reiniciava sozinho. No caso, ele informa que tem 2 meses de uso, não tinha nenhuma custom ROM e era somente atualização oficial. Pela própria análise do aparelho, pela inspeção visual, a gente verifica que o celular não tem arranhões, não tem marca de queda. Então, vamos dizer assim, ele está numa condição muito bem conservada. Então, o que a gente tem para falar, né? A respeito da falha do celular, ela já foi caracterizada, o Cauã ficou jogando um pouquinho aqui, e nesse período o celular apresentou algumas falhas e a gente deixou registrado, certo? A gente vai apresentar aí no vídeo. O que a gente tem para falar então a respeito do comportamento desse aparelho? Primeiro, aqui a gente já compreende, né, pelos próprios sintomas do aparelho, que isso aqui é uma falha de solda na CPU, certo? É uma falha de solda BGA aí, pelos próprios comportamentos do celular. Mas uma falha de solda nem sempre ela é extremamente, vamos assim, ela é evidente. Muitas vezes você consegue usar o celular normal e ele apresenta pequenas falhas, alguns pequenos travamentos, reinícios, o celular desliga do nada. Isso é bem característico de CPU. Vários setores também podem falhar, né? Então, por exemplo, o Mi 11 Ultra é comum ele falhar o Wi-Fi. Você ativa o Wi-Fi, só que ele não encontra rede nenhuma. Às vezes o Mi 11 Ultra também ele aparece uma tela pixelada. Esse daqui também aparece a tela pixelada, só que com uma frequência bem baixa, mas ele aparece, né? A gente conseguiu registrar isso. O Poco X3 Pro, ele tem uma falha crônica relacionada à solda da CPU, então ele apresenta praticamente todos os problemas característicos de uma falha de solda na CPU. Então, por exemplo, o Poco X3 Pro, ele entra em EDL, né? Quando o processador não consegue lidar com a memória, o aparelho entra em EDL, certo? Então o Poco X3 Pro entra em EDL, ele dá tela branca, ele reinicia, ele trava no logo, né? Então tem todos esses comportamentos característicos. Então esse aparelho aqui, o cliente chegou a informar pra gente por mensagem que teve um período que ele tentava usar o celular e nem conseguia, certo? E isso praticamente não aconteceu com a gente aqui na assistência, né? Na assistência ele apresentou todas as falhas, mas foi difícil de observar essas falhas, né? Então, o que aconteceu com esse celular? A gente testou bastante. Por que a gente precisa testar? Primeiro, a gente precisa saber o comportamento do celular, né? Isso daqui ele vai servir como dados para análise de outros aparelhos. E segundo, depois que a gente fizer o reparo, né? Então, por exemplo, a gente caracteriza todas essas falhas aqui como sintoma típico de falha de solda, certo? Então a gente faz essa afirmação e a gente toma a decisão. A gente vai fazer o reparo da CPU, porque isso aqui é característico de falha na CPU. O que a gente precisa fazer depois? Testar o celular nas mesmas condições para verificar que esses problemas foram sanados, para verificar que essas falhas não vão ocorrer novamente. Então, esse período de caracterização da falha, de você realmente evidenciar a falha, buscar os sintomas do aparelho, faz parte do processo. Nesse caso aqui, né, desse Poco F3,
ele foi um pouco mais complicado, porque tinha hora que ele apresentava falha, quando a gente não estava registrando, né? Ele apresentava a falha ali de forma muito frequente. Quando a gente ia registrar, o celular simplesmente voltava a funcionar normalmente, né? Ele não apresentava o mesmo comportamento. Mas aqui, né, as vezes que a gente registrou, a gente conseguiu marcar, assim, pegar todos os sintomas que ele tinha, né? Às vezes trechinhos pequenos, mas a gente conseguiu pegar todos os comportamentos dele. Porque isso, como informado, vai servir como ferramenta, né, como instrução ali, né, como informação para verificar se o reparo que a gente realizou ali foi realmente efetivo, se era realmente aquilo. Então é isso. Lembrando que isso daqui é um processo, né, um procedimento, é um trabalho extremamente especializado, tá, pessoal? Fazer um celular ligar não é tudo, certo? A prestação de serviço aqui, ela vai muito além disso, é muita coisa relacionada. Mas só para vocês saberem, no processo de manutenção, além de fazer o celular ligar, tem a finalização de placa, tem pasta térmica, tem blindagem eletromagnética, tem teste de throttling, tem a limpeza da placa, tem o fechamento do celular, enfim, são muitos processos que são realizados aqui. Então, acreditar, por exemplo, que a gente só vai fazer um reparinho da CPU e o celular está pronto, a gente sempre informa isso nos vídeos, né? Não é porque o celular está ligando que ele está pronto. Então a gente está falando de um trabalho especializado, certo? Essa placa aqui é a placa de um Poco F3. O cliente enviou pra gente, né? Ele informou o que estava acontecendo. Só que no caso, esse cliente aqui, ele levou para outra assistência. E a gente sempre informa. Quando for levar o seu aparelho para uma assistência, verifique a vertente dessa assistência. Verifique as notas que essa assistência tem. Verifique o tipo de material que essa assistência publica, certo? Que ela divulga. Por que a gente fala isso? Porque para fazer manutenção de celulares, você realmente tem que ser especializado nisso, certo? Se você for fazer manutenção na placa, você precisa de uma especialização para lidar com isso. E no caso, essa placa aqui, a gente vai verificar que ela está extremamente manipulada de forma totalmente desnecessária, certo? A gente deixou ela de lado aqui e já vai mostrar para vocês. Por um técnico, né, quando ele pega a placa e analisa ela aqui, né, o técnico ele sabe que a placa está bem manipulada, certo? Mas às vezes o cliente final, né, ele não tem esse conhecimento, né, ele não tem essa experiência. Então esse aparelho, por exemplo, ele não foi levado para nenhuma outra assistência. Então o que a gente vai fazer? A gente desmonta ele e vai fazer a comparação das placas. Então vamos seguir com o processo. Então é isso, né? Então fica aqui evidenciado que essa placa aqui que está na minha mão é a placa que está com artefatos, que está reiniciando, certo? Então vamos fazer a comparação. A gente observa, né, que tem uma blindagem aqui. Aqui embaixo também tem outra blindagem. E quando a gente olha para essa placa, que foi levado para outra assistência, né, aqui já não tem mais blindagem. Essa blindagem aqui, ela tá solta. Isso daqui é soldado na placa, mas ela tá solta, ela só tá pendurada. Então, olha só, tá solta. A placa de referência, né? Então aqui ela tá toda certinha, né? Não tem corte nem nada. Tem a fita metálica para fazer blindagem eletromagnética, né? Para ajudar a dissipar o calor. Já a outra placa, né? Ela já não tem mais a fita metálica aqui. Isso não é grandes problemas. Agora o problema é aqui. Já não tem blindagem aqui. Vamos dar uma olhada no microscópio para ver o que a gente vê aqui. Então, essa daqui é a placa manipulada. Então, olha só o que a gente encontra. Fluxo pela placa toda. Fluxo de solda. Aqui a gente não tem aquela blindagem, né? Ó. A placa referência, ela tem uma blindagem aqui. Certo? Aqui é o processador do celular. Ó, do outro lado que eu informei. Então, do outro lado, a gente tem uma série de componentes. Essa blindagem, ela estava dessa forma. E vejam só como essa blindagem está amassada. Ela ficava aqui, só que removeram a blindagem. Certo?
E o que a gente encontra aqui, ó? Solda em pasta. Um pedacinho da placa saiu aqui também. Aqui também tá faltando a blindagem. E quando a gente compara com a placa de referência, é um cenário totalmente diferente. Então, pessoal, qual a ideia de mostrar isso daqui? Para que tomem cuidado onde vão deixar os seus celulares para realizar manutenção. Porque a gente já informou aqui algumas vezes, a gente tem um problema de prestação de serviço no geral, certo? Na manutenção de celulares não é diferente. É óbvio que tem técnicos que são muito bons, né, que tem vários protocolos lá dentro da empresa, né? Mas tem locais que o pessoal só se chama de técnico ali, mas não tem procedimento nenhum, não tem especialização e ocorre essas coisas aqui, certo? O celular do cliente aqui, ele foi bem manipulado. E qual a problemática dessa situação aqui? Esse aparelho está em EDL. O que é EDL? É quando ele não reconhece a memória, é como se ele tivesse brincado. Quando a gente conecta ele no computador, ele reconhece a porta Qualcomm. Quer ver? Eu vou conectar aqui só para vocês verem como que ele está. Então a gente conectou ele aqui. Então aqui a gente tem o gerenciador de dispositivos. E quando a gente coloca o cabo USB, esperar um tempo, ele reconhece lá a porta Qualcomm, certo? E o que eu informei? Que uma falha de solda na CPU costuma deixar o aparelho brincado, né? Ele costuma não conseguir lidar com a memória. E ele fica exatamente dessa forma. Exatamente dessa forma. Então aqui é que é muito complicado fazer uma análise depois que o celular for manipulado, tá? Mas a gente vai tentar fazer análise, né? E de acordo com a experiência que a gente tem de mercado. Então esse celular aqui, o que a gente acredita? Que esse celular realmente ele estava em EDL na primeira situação, no problema inicial dele. Porém, foi levado por uma assistência, essa assistência realizou procedimentos aleatórios na placa, e esses procedimentos aleatórios podem ter danificado diversos setores, inclusive o setor de radiofrequência. E o setor de radiofrequência, ele é bem complicado de lidar, tá? A gente está falando de um aparelho que não tem esquema elétrico, às vezes o esquema elétrico não tem todas as informações, às vezes a informação não está correta no esquema elétrico. Então, assim, na manutenção geral, a gente já tem bastante dificuldades de lidar com certos tipos de problemas. Agora, quando esses problemas são ocasionados por uma pessoa, sim, são procedimentos aleatórios feitos na placa, fica muito difícil de você encontrar a falha, porque não tem, vamos dizer assim, um raciocínio lógico por trás daquilo. São eventos aleatórios que foram executados na placa, a fim de tentar resolver o fato dele estar em EDL, só que assim, não tem sentido nenhum o que foi feito aqui. Certo? Então, um aparelho nessa condição aqui, a chance de reparo dele, ela é bem pequena. Além da chance de reparo ser pequena, o trabalho demandado no processo de manutenção, ele é muito maior do que nessa condição aqui. Porque nessa condição, praticamente depende somente do técnico, né, da expertise ali, da empresa, da assistência. Nessa situação aqui, onde a placa já está toda manipulada, assim, o trabalho demandado, ele é muito maior. Então, pessoal, atenção, quando for deixarem seus devidos aparelhos, né, nas assistências do seu bairro, onde você estiver localizado, né. Sempre verifiquem a vertente da empresa, se essa empresa, ela tem essa linha de raciocínio, né, de trabalhar com manutenção de placa, né, que preste um serviço bom, que tenha boa avaliação no Google, que divulgue o material que ela costuma lidar, né, com o tipo de serviço que ela costuma lidar, para você conhecer essa empresa, certo? Então é isso. Então aqui nessa situação a gente vai seguir com o processo de manutenção e depois conclui.
CPU desse lado, certo? O que a gente tem do outro lado? Esses capacitores aqui que ficam na linha da CPU e eles estão repletos de uma resina escura, certo? Então, se a gente verificar aqui o multímetro, se a gente verificar um desses capacitores que fica na linha da CPU, vejam só, ele acusa curto aqui de um lado, então não importa a posição que você coloca no capacitor, ele acusa curto. E por que isso ocorre? Por conta dessa resina que tem atrás da placa, certo? Então qual a estratégia aqui? É remover pelo menos parte, talvez, aqui da blindagem. Olha só. Olha as evidências. Vejam só aqui o que aconteceu. Olha as esferas. Essas esferas, elas são características, né? Então elas saem daqui, certo? E às vezes ela une embaixo do capacitor e isso ocasiona curto. Então a estratégia aqui realmente é limpar essa região dessa resina e procurar onde que está o curto. Vamos lá, pessoal, vou mostrar então aqui qual o capacitor que está em curto. Atentando para o fato, né, que esta aqui é uma condição exatamente, né, quando eu informo, né, trabalhar com a CPU do aparelho não é só fazer o rebarbe da CPU, né, você precisa lidar com os diversos problemas que podem ocorrer diante desse processo. Então vamos lá. Eu só vou evidenciar para vocês que a linha que está em curto, no caso é essa linha aqui, certo? Eu já selecionei os capacitores e o que ocorre é exatamente nesse tipo de capacitor aqui. As esferas, elas unem, certo? Do polo positivo para o polo negativo. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai aliviar a resina que tiver nessa região, mas a gente vai focar nesses capacitores aqui. Certo? Porque esses capacitores são os que têm uma maior chance de estarem curto embaixo, né? Esse tipo de capacitor, sinceramente, isso nunca me ocorreu. Agora, com esse tipo de capacitor, sim, isso já me ocorreu. Então, eu vou trabalhar com esse dado estatístico e verificar esses capacitores, né? Então, é isso. Então, mais uma vez, vamos verificar aqui qual é o capacitor exato, certo? Que está em curto. Novamente, então, é esse capacitor aqui, ó. Entendeu? Isso daqui é um curto. Vamos lá, então aqui no centro da imagem, né, no centro do microscópio, a gente observa esses dois capacitores. Esses dois capacitores, eles são do tipo que seria provável um curto por baixo deles. Ele tem algumas evidências de que tem solda na lateral. Parece, né, que tem essa solda na lateral dele aí, que está unindo os polos. E outra evidência também é que esse celular está exatamente no meio da CPU. Então, assim, a chance de ser eles é bem grande. Então, vamos aquecer a região e só dar um toquinho nele, que é o suficiente para separar a solda. Então, parece bastante. Provavelmente é ele. Então, a gente já consegue ver o estanho de um polo para o outro. Então vamos verificar o mesmo capacitor. Olha só, é o mesmo capacitor. E qual o valor que a gente tem aqui no multímetro agora?
40 ohms, entendeu? Já não é mais zero. Então, acertamos quais eram os capacitores, certo? No caso, essa é uma situação, ela é bem improvável mesmo. Isso aqui é muito raro de ocorrer, mas é aquilo que a gente forma, né? Trabalhar com manutenção de celulares, né? E no caso a gente ia fazer uma CPU aqui, não significa que a gente vai fazer exatamente só o rebalho da CPU, né? Diante de um processo desse, como de qualquer outro, podem ocorrer outras coisas no meio do procedimento. É totalmente razoável isso, né? Só que aí, no caso, a gente precisa estar preparado para esse tipo de situação, né? Novamente, tenta ligar o aparelho. Então, no caso, tá aí, né? O aparelho está ligando. E essa condição aqui, né? O que vai ocorrer agora? Aqui, no caso, está bem evidente que o aparelho não está pronto, né? A gente vai ter que voltar às questões térmicas do aparelho, as fitas que a gente removeu, pasta térmica, né? Vai ter que fazer a limpeza da placa, vai ter checklist ainda. Mas qual é a maior condição aqui desse aparelho? Qual é a maior questão? Então, no começo, vocês viram, né? A tela, né? Pixelada, celular travando, reiniciando. Então, novamente, esse aparelho vai precisar passar por testes, né? Então, vai ter que jogar alguma coisa, né? Vai ter que fazer teste de reinício, bloqueio e desbloqueio da tela. Porque esse aparelho, assim, o maior sintoma dele é vamos dizer, um sintoma que quase não... Um sintoma que sempre estava presente, qual que era? Você desbloqueia a tela, você bloqueia a tela, quando você manda desbloquear, ele tem um delay nesse desbloqueio, às vezes 10 segundos, 30 segundos, 40 segundos, depois que ele aparece a imagem. Sendo que, de fato, o celular tinha que ser isso, né? Você bloqueia, desbloqueia, né? Ele apresenta a imagem assim que você pressiona o botão, não com um delay alto, certo? Então, por exemplo, será feito esse teste, certo? Será feito o teste de throttle, né? Provavelmente a gente vai jogar aqui também, a gente vai jogar. No caso, a gente coloca o Call of Duty, né, nos gráficos no máximo ali, e depois começa a bloquear e desbloquear a tela, bloquear e desbloquear a tela, porque foi assim que a gente conseguiu constatar a falha com maior frequência. Mas sim, teve momentos em que a gente simplesmente desbloqueava a tela, ele pixelava a tela inteira e depois reiniciava. No caso, com o cliente, às vezes o celular nem ligava, ficava reiniciando, né? Então, aqui vai ter que passar por todo esse procedimento ainda. Então é isso. Conte com serviço especializado, conte com serviço de excelência, conte com a Máximas Tech. A solução existe.